Olá pessoal, nós estamos entrando no bloco seguinte, que é a classificação das lesões. No nosso trabalho, nossa pesquisa, nós fizemos um tipo de classificação. Mas nós procuramos, para se tornar um pouco mais didático, eu procurei seguir com a classificação das lesões fundamentais. Máculas, manchas, placa, erosão, úlcera, vesículas, bolhas, pápulas e nódulos. Então, são os módulos que nós iremos apresentar. Então, o diagnóstico diferencial. Se nós observarmos essas manchas, essas que é comum encontrarmos em nossos pacientes de consultório e às vezes nós ficamos na dúvida e acabamos passando por cima ou não sabendo para onde encaminhar esses pacientes. Então, a gente vai tentar orientar também um pouco sobre essa parte. Mácula, uma coloração anormal, uma forma variada, tamanho variado, sem relevo e pode estar associado a outras lesões. Então, um exemplo é pigmentação gengival, vitiligo, a tatuagem de amálgama, são as máculas melânicas. Então, isso é bastante comum a gente encontrar em consultório. Nós temos, por exemplo, a pigmentação. Por exemplo, a síndrome de Langer-Hutchinson. Então, são pacientes com múltiplas máculas marrons na mucosa e devem ser encaminhados para o gastroenterologista para descartar a possível síndrome de Peters-Langer. Porque é um paciente que também ele pode desencadear aqueles pólipos intestinais. Mas isso, então, já é para a gente ficar mais de olho, E lesões pigmentadas, são tatuagens de amálgama, isso é bastante comum. Hoje, claro que está diminuindo em função que o uso do amálgama já está fora de... Quando não se observa mais, os pacientes mais jovens já nem tem mais restaurações com esse tipo de material. E isso vai diminuindo essas tatuagens. A pigmentação Peters-Langer síndrome, então ela aparece uma mancha escura no lábio, é um distúrbio dominante autossômico, raro, com mutação do gene ST11 no cromossomo 19. Então, isso é uma alteração genética, E também tem a formação de pólipos múltiplos, Então, gastrointestinal. Então, tem que ter um cuidado sempre quando o paciente apresenta essas manchas, ficar de olho, porque pode ter mais algo relacionado que você tem que encaminhar esse para um gastroenterologista. Outras máculas melânicas, são características no lábio inferior, marrom, são pequenas, bem circunscritas, e aumenta a produção de melanina por melanócitos, localizado na camada basal. E a biópsia, o tratamento é uma biópsia excisional. Você remove essas lesões pequenas, E o melanoma. O melanoma é uma lesão que quando você olha para ela, você já sente que não é uma lesão tão comum, essa lesão de melanoma. Você vai observar e que ela tem as bordas da lesão, ela não é bem delimitada, ela está um pouco mais alterada e isso já faz com que você sinta que é diferente. Tem elevação? Pode ter elevação, então você já fica de olho, E vai ver vai ver pelo tempo, vai fazer a anamnese, vai ver o tempo que está presente essa lesão e ficar de olho, porque o melanoma é uma lesão maligna e com certeza, se não tirar logo, leva o paciente a óbito. Também tem o uso das medicações da ciclofosfamida, que as pigmentação na língua. E isso é bem característico, faz com que você consiga observar, não, isso aqui está relacionado, ela toma essa medicação, bate com a clínica, nada de novidade. Nós vamos abordar agora sobre placas, são elevadas, texturas variadas, rugosa, verrucosa, onduladas, lisas, combinada, tamanho variado, coloração normal ou anormal, e pode estar associado a outras
lesões, como as leucoplasias, certas formas de líquen plano, carcinoma epidermoide ou espino celular. Então isso é bastante, relativamente comum, não dá para dizer que é bastante comum, mas nós temos uma quantidade grande. Então a leucoplasia é tudo aquilo que você observa uma placa branca, você não conhece a etiologia, não consegue descobrir a etiologia, raspa, tenta raspar, não sai. Então ela é compatível, então você olha, é um diagnóstico por exclusão, diagnóstico clínico, e você vai dizer, é uma leucoplasia. E nós temos aqui uma leucoplasia verrucosa proliferativa, ela é aveludada, então ela é bem característica desta lesão, né? Tem os tratamentos feito com laser nesses casos, porque você remove essa lesão, essa leucoplasia verrucosa proliferativa, ela retorna rápido. E com o laser, nesses casos estou mostrando, em 2 anos não havia recidivado, mas com certeza vai ter recidiva. O líquen plano, bastante característico. Quando você olha o líquen plano, você já observa que ele não está presente somente na região, digamos, jugal direita ou esquerda. Ele está bilateral, está na língua. Você vai observar em cima da língua a placa ou não, mas você vai observar que ele não está só no local. O que acontece muitas vezes que nos deixa a dúvida, paciente que apresenta uma restauração de um material metal e uma amálgama, algo semelhante, e possa fazer aquele processo inflamatório na região jugal, que é um liquenoide. Mas é só um ponto específico. Aí você pede para o paciente trocar aquela restauração, ele troca a restauração, dali 3 meses de volta, não existe mais a lesão. Ou seja, não era um líquen plano. E aí, é claro, nós temos o carcinoma. Nesse caso é um verrucoso, há um aspecto de uma leucoplasia verrucosa proliferativa, mas é um carcinoma espinocelular. Ou, anteriormente, era uma leucoplasia, ou ele já nasceu, ou ele já desenvolveu como um carcinoma epidermoide ou espino celular. E aí nós temos essa placa, observa uma placa sobre a gengiva, sobre a cervical dos dentes superior, que é escura. Você vê que os limites, os rebordes delas, não é bem preciso, é irregular, é um melanoma. Nós vamos tentar, na leucoplasia verrucosa proliferativa, só mostrar onde você elegeria para fazer a biópsia dessa leucoplasia. Então, existe... você tem que buscar sempre a anamnese do paciente, né? A história da evolução da lesão, os hábitos nocivos da saúde, o fator irritativo, a doença pregressa e a biópsia incisional e ver onde você iria eleger o local para fazer essa biópsia. Então, estou vendo essa lesão, uma leucoplasia em fundo de vestíbulo direito e há quase que no centro, mas próximo do centro, uma região avermelhada. Onde você iria fazer a biópsia desta lesão? E observa que os rebordos, também os limites, também não estão tão bem definidos nessa região onde tem a região avermelhada. É claro, foi indicado nesse ponto mais avermelhado que foi indicado fazer a biópsia. Segue a imagem, uma imagem bem linda. Nós vamos falar sobre erosão. Então, é relativamente comum essas lesões encontrar na cavidade bucal. Então, é a perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido conjuntivo, vários processos patológicos, né, pode causar isso aí, causa sistêmica, frequentemente, atrofias finas, planas e frágeis. Então, por exemplo, o líquen plano, né, a glucite migratória ou língua geográfica. Então, elas são uma erosão até relativamente mais suave. Se nós observarmos esses casos, mostram, você vê, são todas lesões, aparentemente todas parecidas, mas todas têm seu diagnóstico. Aí nós temos essa primeira, um líquen plano. Então, o diagnóstico diferencial de outras lesões
com apresentação bilateral, multifocal, pode ser incluídas com o diagnóstico diferencial clínico, como as reações liquinoides, como eu falei anterior, de origem medicamentosa ou processo de restauração, o lúpus eritematoso, o nevo branco, né, o esponjoso, leucoplasia, pilosa, enfim, várias lesões que possam vir surgir. E a conduta no líquen plano? Por exemplo, o plano reticular não produz sintoma nenhum. Já o líquen plano erosivo, o uso geralmente paliativo, porque o tratamento que nós temos, tentar deixar o paciente mais equilibrado emocionalmente, como você diz que é uma lesão de fundo emocional. Então, porque o corticoide, quando se trata paliativamente, é naquele período. Aí o paciente, quando ele está bem, geralmente emocionalmente, ele dá uma controlada. Automaticamente, quando surge algum problema na família, ele vai reagir, porque é uma doença autoimune, e essa doença autoimune, então, vai estar sempre altos e baixos, né? Hoje, até nós temos no nosso serviço no Hospital Erasto Gedner, seguindo uma linha de tratamento para os líquen planos, até nós temos além de ser bucomaxilo, estomatologista e homeopata, que é o Fernando Zanferari. Ele está tratando, já temos um artigo publicado, tratando com homeopatia. E nós estamos tendo resultado. Então, tem uns casos que evoluem muito bem, outros evoluem bons e uns não respondem. Então, não se sabe por quê. Mas nós temos a casuística, acredito que tem mais de 100 casos que estão sendo acompanhados. Em breve vai ter um artigo com uma casuística grande. E eu acredito que a homeopatia tem sim o seu espaço, e para o líquen plano acredito que vai ser sim a saída. Então, se nós observarmos o líquen plano erosivo, se olhar na região jugal, então é um aspecto, é uma úlcera, né? A região também cervical, nas cervicais dos dentes, há essa coloração avermelhada, e que muitas vezes é confundida com periodontite, mas não tem nada a ver com periodontite. Então, algumas vezes eu recebo pacientes que já passou por inúmeros tratamentos de periodontais e não resolveu. E daí, quando vem para nós, a gente vê que é líquen plano. Então, isso acontece. Aí, o líquen plano em forma de placa. Bastante comum também e aí você tem certeza, não, isso aqui é uma leucoplasia. Mas daí você começa a analisar tudo ele, e se você observar esse caso, mostra em cima da língua, região jugal, a borda de língua. Então há o aspecto de uma placa, e é um líquen plano. Porque o dorso da língua é o local com menos possibilidades de desenvolver câncer. O que você vai encontrar geralmente no dorso da língua é a glossite romboide. Agora, o câncer não é o lugar favorito para desenvolvê-lo, e sim no andar inferior da boca, ou seja, o assoalho da boca e borda de língua. São as lesões, onde o câncer está mais presente. Então aqui nós mostramos, nesse caso, mucosite. Mucosite também é algo bastante comum, por exemplo, para nós lá no Hospital Erasto Gedner, o paciente que faz radioterapia, paciente que faz quimioterapia. Tanto é que nós iniciamos, paralelo ao início da radioterapia, a laser terapia. E temos tido ótimo resultado. Tanto é que não se pensa em fazer um tratamento de radioterapia sem estar conjugado o serviço de laser. O mesmo é o tratamento de transplante de medula. Inicia-se geralmente no menos 5, até às vezes menos 7 dias. Antes de fazer o transplante da medula, inicia a laser terapia. E vai até o D mais 15, mais 20, depende de cada paciente. Mas geralmente vai até o D mais 15. Então, o D menos 7, geralmente, e 7 de dias, né? Menos 7, né? 7 dias antes de iniciar o transplante, e 15 a 20 dias depois do transplante de medula, e com ótimo resultado. Hoje também no Erasto, não se pensa, vai fazer o transplante de medula se não tem laser? Não faz. Com certeza sabe que tem, né? Então, todo o tratamento já está conjugado com o nosso
a terapia de laser. Então nós procuramos sempre orientar pacientes que estão fazendo o uso de bifosfonatos, esses monoclonais, não realizar procedimentos invasivos, implantes e extração dentária. E se for fazer, tem que fazer com todos os cuidados, protocolos, conforme são orientados. Olha, essas lesões não são tão comuns no dia a dia de consultório comum, mas elas aparecem. Então tem que ficar de olho nessas lesões e às vezes o paciente chega com uma dor muito grande e você não consegue fechar o diagnóstico, mas se não consegue fechar o diagnóstico, encaminha o paciente para dar o desfecho. Nesse caso de histoplasmose, vocês observam que na macrofissura labial esta lesão e é um fungo, né? Histoplasma. Então aí tem que conduzir conforme a orientação. Isso é encontrado nas fezes de pássaros, então morcegos, geralmente o pessoal que costuma frequentar essas cavernas, eles têm mais possibilidades de encontrar histoplasma. E o lúpus eritematoso, são lesões relativamente comuns, porque nós temos recebido com frequência no Hospital Erasto Guedes, né? Então são lesões em geral que afetam o palato, a mucosa jugal, as gengivas, áreas do aspecto de liquenoide, granulomatosos, tem um envolvimento da região vermelha do lábio inferior, tipo uma quelite por lúpus, você até pode confundir, né? Graus variados de ulcerações. Nós temos conduzindo uns pacientes lá, inclusive ajudando com laser, porque a dor é muito. Só que você faz o laser, aí você ajuda, ele dá uma melhorada, não sei o que acontece, volta dali 2, 3 meses, muito pior. Volta ao médico que está conduzindo, dá uma controlada medicação, manda de volta para nós, tratamos, entramos com laser, enfim, é uma situação, um vai e volta e o paciente não consegue fazer com que ele consiga ter uma qualidade de vida, não diria boa, mas aceitável, né? Então tem épocas mais, ele tem uma apresentação mais forte, menos forte, enfim, vai depender do controle também das medicações, né? Então você observa na borda da língua que confunde, essa lesão aí confunde com carcinoma. Se você mandasse uma foto e me pedisse minha sugestão, eu iria dizer, claro que eu ia te pedir a história, tudo, mas só de olhar eu falava, é um carcinoma espinocelular. E nada a ver, é um lúpus eritematoso. Aí o pemphigoide, então se observa, o pemphigoide não causa perda da conexão das células da pele, né? Apenas da membrana basal, e é uma mucosite bem sensível, né? Pacientes para deglutir se torna difícil. E o laser funciona, como eu disse, funciona sintomaticamente, porque é uma doença sistêmica. Aí nós entramos nas vesículas e bolhas, né? Que são elevação do epitélio, contendo líquido, vesícula até 3 centímetros ou menor que 3 centímetros, as bolhas, né? Bolha é cavidade única. Vesículas podem conter várias cavidades, também oposto. Então, um exemplo, herpes simples, pênfigo vulgar. Então, o herpes é bastante conhecido e às vezes em quando aparece com várias bolhas e num período de poucas horas, de 4 horas, eles rompem e começa a deformar a crosta. Então, nós temos aqui essas 5 imagens dessas lesões. Mucocele, muito comum no lábio inferior dessa criança, e o tratamento é cirúrgico. Geralmente em criança, como eles têm esses mamilões, os dentinhos, ainda os dentes que estão bem ativos, eles cortam fácil o lábio ou traumatizam, e com isso traumatizam o ducto da glândula. E aí forma, oblitere e forma o mucocele. Então o tratamento é simples, é apenas você fazer a ressecção da lesão. E aí nós temos o herpes simples.
Então ele perdura de 7 a 10 dias e aí nós só pensamos que ele aparece na comissura de boca, no lábio e nada mais. Olha no lábio, formato comum e também na região de gengiva, quase no fundo do vestíbulo dos dentes anterior dessa criança. Olha o aparelho dentário dele, você vê que é uma criança bem jovenzinho. Né? E olha que ele não dá só dentro na mucosa bucal, orofaringe. Então, você imagina quanto esse paciente sofre, esses pacientes que têm herpes. Então é uma situação bastante desconfortável. Aí ele não quer comer, ou a criança não quer comer, não sabe por quê. Quer dizer, claro que não quer. Então é muito sofrido. E aí nós temos o pênfigo. O pênfigo é que você faz aquele teste de Nikolsky. Porque o pênfigo ele solta a membrana ali, ele solta uma camada e você observa que aí é o teste para saber se ele é ou não o pênfigo. Né? Aqui o herpes zoster, para quem já teve, e é muito sofrido, pessoal. Quem pode fazer a vacina, vamos fazer a vacina, porque ele é muito, você passa meses sofrendo dor. Olha a face dessa paciente. Isso aí é um sofrimento muito grande. Essa paciente não deve dormir. Eu coloquei até a medicação, eu usei o Valaciclovir. Hoje tem o Aciclovir, mas eu usei o Valaciclovir de 12 em 12 horas e foi muito bem. Só que você tem que tomar, além de outras medicações para dor, tomar a pregabalina, porque senão você não vai virar uma dor crônica. Você tem que se proteger. Eritroplasia. Fundo de vestíbulo, região posterior do 38. É uma eritroplasia? Ele está dizendo que é uma eritroplasia. Vamos fazer uma biópsia. Por que veio essa eritroplasia? O paciente era fumante, era estilista? Qual a etiologia dessa lesão? Não sei. Não era. Passou uns anos. Era 2008, agora foi 2018. O paciente passou uns anos. Era um líquen plano. Na época foi dado o diagnóstico de eritroplasia. E não, depois transformou-se em um líquen plano. Então, tem que ficar bastante esperto com certas lesões. Obrigado, pessoal. Até o próximo bloco.